Sejam muito bem-vindos, meus amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Na abertura do mini índice, nós tivemos aqui cerca de 850 pontos de baixa inicialmente, e o preço retornou, fez aqui praticamente uma FIBO, né, em região de 50 ou 61,8% dessa pernada de baixa aqui. E agora o mercado lateral aguardando o IPC dos Estados Unidos. O IPCA aqui no Brasil ele veio um pouco acima do projetado, como já era esperado, tanto para com relação ao mês de fevereiro atual, tanto quanto em relação à comparação do fevereiro do ano passado, né? Então não é novidade para ninguém que os nossos índices de inflação aumentaram mais. E a projeção aí que eles colocaram, aliás, o resultado que eles colocaram foi apenas de 0,01% do projetado, o que eu sinceramente não acredito não, porque não foi isso que eu percebi na minha conta de energia, tá? A gente vê aqui ó, estava projetado 1,30, eles colocaram 1,31. Vamos aproveitar aqui e ver que o EWZ está sendo negociado a 0,1% ali, né? Vamos ver, Vale a 0,01. A gente vê a ADR da Petro a 0,07 de alta e Itaú a 0,06 de alta. Então tá tudo lateral. O preço está sendo negociado em uma média muito importante para cima e para baixo. Então, até que realmente a divulgação do IPC lá nos Estados Unidos aconteça, aqui não tem nada para fazer, só aguardar um pouquinho. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa na gravação, tá? Depois a gente volta. Bom, gente, depois dessa lateralização aqui, às 9h30 saiu a notícia do índice de inflação lá nos Estados Unidos e o mercado subiu até aqui em 1 minuto. Ele fez toda essa movimentação aqui e agora estamos às 9h32, ou seja, em apenas 2 minutos o preço teve essa volatilidade todinha aqui e voltou aqui para a região de preço de abertura do mercado, tá? Então vamos tomar cuidado porque essa região aí também não é uma região muito legal de se operar, pelo menos não na minha visão. E vamos ver aí que pode acontecer. Ela está numa região entre abertura e numa região de fechamento, e nessa região aqui eu consigo entender que é uma região que o preço ele não traz aí um padrão muito legal. Eu sei que a galera está olhando para o rompimento desse pivô para meter o dedo na venda, mas se eu puder falar para você segurar um pouquinho as pontas para pelo menos aguardar um reteste, eu acho que pode ser válido, né? Enquanto isso, vamos ver o resultado ali do IPC. 319,22. Ao contrário do Brasil, o IPC deles veio um pouquinho menor, 2,8 e 2,9. IPC mensal 0,2, 0,3. Nosso EWZ continua 0,11 de alta, Vale a 0,01 de alta, Petrobras a 0,07 de alta e Itaú a 0,06 de alta. Dá uma olhadinha nos juros, continua numa região de 0 a 0 aí.
o VIX norte-americano é que não está muito bacana para a compra. As bolsas lá continuam caindo. É assim mesmo. Então, olha lá, aqui ele fez o reteste na média abaixo da linha de fechamento e está testando essa região aqui de fundo, tá? Para vocês saberem, dentro do operacional que eu trabalho, eu não, eu sou proibido de operar nessa região aqui. Mas por quê, Marcelo? Porque o preço faz essa sacanagem aqui, entendeu? Ele fica sambando para cima e para baixo aí e de uma forma imprevisível. Então é uma região muito chata e que eu infeliz e que eu já amarguei alguns maus resultados nessa região. Então aí eu prefiro não fazer nada. Grande Daniele Porto, minha amiga, como está você? E aí? Opa, e Marcelo, e aí? Só um minutinho aqui, cara, tô vendo uma entrada, peraí. É, quando ela fica quieta, é porque ela tem duas coisas. Ou ela está operando, ou ela está operando. É a única forma que eu conheço de ver a Dani em silêncio. Das demais formas, não existe a menor Bem isso. possibilidade de ver a Dani em silêncio. Só quando ela está operando. Não tem outro jeito, cara. Concentradíssimo aqui, cara, caçando uma compra aqui no dólar. A tendência aqui tá meio estranha que o negócio. Os caras estão comprando, vendendo, vendendo, comprando, comprando, vendendo. Tá uma zona da porra, né? Tô Pois vendo aqui o que eu faço, cara. tenha Peraí que eu calma, já falo contigo aí, peraí. tenha calma, não se apresse muito, não. Está rolando trocação, deixa os caras cansarem da trocação, daqui a pouco eles pegam um rumo para um lado e aí a gente acompanha. Coça o dedo para vender aí, não coça, gente? Olha lá. Aí a melhor coisa é assim, ó, mantenha as suas mãos fora do alcance do mouse. Entenda, vocês estão vendo aí o quê? É lateralização. Então, se você quiser arriscar operar em lateralização, é comprar embaixo e vender em cima aqui no índice, sabe? Não é porque os topos estão descendentes que a gente vai pensar em, em uma, em um rompimento direto assim, né? Se fosse tão fácil assim, tava tudo tranquilo. Mercado lateral começa a desenvolver liquidez dos dois lados, né? A gente vê um processo, a princípio, maior de venda, então a gente começa a imaginar que tem gente mais interessada na venda do que na compra. Portanto, acima desses topos, existe provavelmente uma liquidez maior. Existe mais stop de CPFs aí do que embaixo, tá?
é uma possibilidade. E aí a gente tem que pensar que existe a automação, que fica de olho lá no Times in Trades. Então, se a gente começar a raciocinar assim, a gente vai começar a perceber que existe uma possibilidade maior do preço dar uma subida para essa região para que ele pegue os stops da galera. Mas não necessariamente, porque aqui embaixo também tem muitas pessoas que entraram comprando por conta aqui desse fundo, tá? Desse outro fundo aqui, a gente tem praticamente um triângulo aqui acontecendo, né? E aí, dentro dos estudos de comportamento do preço, Hoje aqui tá foda, hein, Marcelão? Peguei só essa compra aí na mínima, cara. Aí consegui fazer trezentão aí. tá bom demais da trezentos e conta. quarenta. Nossa, eu já desligaria a plataforma já, seu trabalho já está concluído. É, não, mas eu tô tentando pegar um respiro de volta, cara. Eu tentei entrar aí, só que eu perdi a entrada, tentei entrar atrasada, fazer uma parcial, mas, cara, fiz a parcial, tá voltando e me tirando, entendeu? Eu vou esperar um respiro de novo lá no fechamento, ver se dá alguma coisa ali. Eu queria fazer o índice também, mas o índice ainda não chegou em nenhuma região. Tô dando uma olhada aqui no gráfico dele também. Essa região aí, velho, essa região tá zoada, né, mano? Então, aqui está na região de abertura e de fechamento, né? Então, isso aqui é uma coisa que é proibitiva, no meu ponto de É, vista, tô de fora do índice aí, cara. para operar. Aqui, o que eu estou vendo é uma formação de um triângulo aqui. E aí, segundo o nosso querido Stormer, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas ele diz que quando acontece um rompimento das linhas do triângulo no meio do triângulo, o preço tende a ter continuidade na direção do rompimento. Então, se tivesse rompido aqui, o preço iria ter uma tendência maior para ter continuidade de baixa. Se ele tivesse rompido aqui, ele teria uma probabilidade maior de ter subido aqui acima. Mas geralmente o que vai acontecer em relação à direção do preço está na ponta do triângulo, é nessa região aqui. E aqui a gente vai ver o que é que acontece. Como existe um achatamento do preço na ponta do triângulo, existe uma probabilidade, né? Aí existem divergências de opiniões, tá, gente? Quando eu comecei a fazer os meus estudos de price action, eu entendia que depois que o preço ele sofria essa pressão de um triângulo descendente, o movimento era ascendente. Depois de um certo tempo, eu comecei a escutar umas pessoas falando que o preço era descendente. E eu aprendi que não dá para a gente confiar em opinião de ninguém, em ponto de vista de ninguém. Porque o mercado não está nem aí para o que um pensa ou para o que o outro pensa. O mercado ele atua conforme variáveis macroeconômicas. Então não dá para a gente dizer que as variáveis sempre serão iguais, né? Pode haver estatisticamente uma probabilidade maior para um lado ou para o outro, de acordo com as coisas? Pode, mas tudo isso é só possibilidade. Às vezes a pessoa vê lá um ombro, cabeça a ombro, invertido, e aí atua e carrega, enche a mão e se quebra. Então, tudo isso é muito instável, né? Não é forte o suficiente para a gente tomar como base.
Então, para o momento, a gente vê aqui, ó, o EWZ, não, saiu aqui da tela, vamos ver, voltou. O EWZ continua 0,11 de alta, Vale zerada, Petro a 0,07 de alta, Itaú a 0,06 de alta. Não mudou nada, tá? Minério de ferro, a gente está a 0,32 de baixa e Brent a 1,28. Então a gente tem aí a questão do petróleo um pouco mais interessante, até porque está rolando lá umas reuniões muito sinistras ali em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, e a Ucrânia, puta da vida com o Trump, começou a atacar Moscou, né? Para tentar dificultar ali um pouco do entendimento de paz. Então, né, aí com isso o preço do petróleo sobe. Se os caras conseguem fazer o acordo, aí o preço do petróleo cai. Então, por enquanto, só por orar o petróleo, a gente vê que a coisa não está muito boa pro lado de lá. Ô, Marcelo, e outra coisa, esses dados aí também saíram uns para cima, que diz para dólar ir para cima, outros para ir para baixo, né? Então, cara, hoje eu acredito que se bobear, esse dólar vai ficar travado aí, meu. Tem que entrar, tentar operar nas contas, porque senão você se estrepa, entendeu? Você viu aí os resultados do PCI aí, dos Estados Unidos? Cara, é pro dólar ir para baixo, né? Só que os nossos saíram para cima, então, mano, sem direção, né? Então, é uma maluquice, né, cara? Hã? É uma Peraí, deixa eu maluquice, né? aumentar o volume aqui. É uma maluquice, né? É, entendeu? Eu comprei ali na mínima, né, cara? Mas, mano, tá sem. A tendência macro do dólar é. A gente sabe que é compra, os estrangeiros estão comprando o dólar, entendeu? Então, cara, é foda você caçar a venda aí, né? Os juros tá tudo positivo agora também. E o minério, acho que eu botei até lá no panorama, né? Tá para baixo, né? Uhum. Tá falando aí agora, né? Petróleo para cima, minério para baixo. Mano, não dá uma bagunça da bexiga, né, cara? Quem que consegue entender um direcional nisso daí? O que eu Complicado, entendo, né? o que eu entendo é o seguinte: a inflação dos Estados Unidos vindo abaixo do projetado vai de contra o que as notícias estão falando desde a posse do Trump. Que a, a política do Trump é inflacionária, que ele vai aumentar a inflação porque o Estado vai pagar o preço para poder atrair novamente o parque industrial para dentro do país. Então, o mercado em si, influenciado por todo esse viés aí de inflação, estava esperando que a inflação, o IPC agora, viesse acima do projetado. Se ele viesse acima do projetado, aí o dólar cairia e a nossa bolsa subiria. Só que o que aconteceu? A notícia trouxe exatamente o contrário. A inflação ela está estacionada mais ou menos no mesmo ponto, foi um pontinho abaixo. Ah, tá, vai ficar meio lateral ali, né? Tipo Então, assim, tá exatamente, meio neutro, então não tem. É que você pensa que esse respingo menor ali pode até trazer o dólar para baixo um pouco, né? Mas o problema é que os caras estão extremamente comprados, né? Você entendeu? Vai ficar meio neutro, né? O dado tá de lado, né? exatamente. Então, eles trouxeram dentro da projeção um pouquinho para baixo, e aí a coisa dá uma lateralizada. Você vê que a gente está dentro aqui dessa região aqui e estamos vendo a coisa meio que querer no índice a vir aqui para baixo, mas a gente não tem caminho livre por conta dessa média aqui que eu estou falando. Então, eu espero o rompimento disso aqui, o reteste para poder pensar mais numa venda. E a coisa está se aproximando do finalzinho desse triângulo aqui, né? Então pode ser que eles estejam buscando a liquidez dessa galera que entrou comprado aqui, aqui, aqui. Pode ser que ele desça até aqui ou passe um pouquinho, daqui a pouco ele suba e a gente veja o dólar descer. Mas aí vão depender de outras variáveis aí, né? Então a gente É. tem que tá esperto na taxa de juros. E daqui a 10 minutinhos o mercado à vista abre aqui para o índice, então a gente provavelmente vai ver até
às 10 horas, esse preço só pregar peça nas pessoas e realizar a liquidez que ele quer realizar dessa movimentação antes das 10 horas. Então, meter o dedinho aí, não, não acho legal. Marcelo, você pode entender que essa movimentação já é rompimento aqui do pivô? Você colocou aqui essa indicação aqui de rompimento do pivô? Teoricamente, sim. Então, seria um momento vendedor aí. Teoricamente, sim. Mas a gente está numa região que é uma região de trap zone, são essas duas linhas azuis aqui, ó. Essa região todinha é uma região que não é lá muito legal. A gente pode ver aqui um canalzinho de baixa se formando, tá? Então, aqui é uma região de busca de liquidez que pode trazer o preço a voltar aqui para cima. E na abertura do mercado, a partir do que acontecer, a gente pode ver o preço realmente buscar regiões inferiores ou pode subir. Olha lá, na teoria, tá dando certo o rompimento aí. O que que eu costumo ver? Que quando o preço ultrapassa dessa média aqui, ele costuma trabalhar dois blocos de Renko 8R para baixo e depois ele tende a retornar à média. Vamos ver. Ó, ele foi só um, quase veio para fechar dois e já retornou à média. Agora esse cabo aqui, ele tende a buscar o retorno a essas outras médias aqui. Então, quando tem esse rompimento aqui desse fundo, a galera senta o dedo na venda e colocando o alvo mais para baixo. O que que gera? Stop acima da média. O que que acontece? O Bozada vê o stop e vem, antes de descer, ele vem aqui se alimentar um pouquinho. Os tubarões vêm aqui se alimentar um pouquinho. E se ele realmente ultrapassar desta linha aqui, que eu vou até destacar, dessa LTB aqui, a gente vai precisar avaliar se ele não vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, muito cuidado nessa região, viu, gente? Ô, Dani, você viu que. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Oi. Deixa eu vou pausar um pouquinho o vídeo, tá? Muito bem, então olha só, o preço ele respeitou aqui todo o triângulo, aqui ele acabou gerando, né, uma influência, uma manipulação vendedora, e ele veio buscar os stops nessa região de médias aqui, como eu tinha falado para vocês, e acabou retornando, e agora a gente tem aí realmente a finalização do triângulo e o preço sendo colocado aqui para baixo. Então, a gente ainda precisa aguardar para tomar alguma decisão, ver o que que vai acontecer em relação a essas médias que estão aqui, em relação aqui a essa LTB, em relação a essa faixa aqui que foi um suporte,
né? Como é que essas médias vão se comportar em relação à LTB e agora que está sendo a resistência, né? Vamos ver o que está acontecendo e a gente não pode descartar essa outra média aqui que funcionou como um suporte grande. Então, gente, vocês podem estar olhando aí pensando, meu Deus do céu, mas aconteceu tudo isso e ele não operou. Exatamente. Porque quando a gente vê a coisa feita, quando a gente vê a coisa pronta, fica muito fácil a gente falar: compre aqui, compre aqui, compre aqui, venda aqui, compre aqui, venda aqui, porque já está feito, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter a disposição financeira e emocional para fazer operações nesses pontos. Então, diante de uma situação de disponibilidade emocional e financeira, o que que é interessante? É interessante você ter critérios bem claros e definidos para entrar numa operação e em regiões mais interessantes para você, porque senão você vai encontrar uma oportunidade de fazer a operação em qualquer momento, né? Em qualquer lugar, e você acaba desenvolvendo um traço de oportunismo nas operações, tá? E isso não é muito legal. É claro que às vezes dá muito certo, e aí você fica feliz da vida, mas quando dá errado, você acaba ficando muito chateado porque você fica pensando que, poxa, eu sabia que eu não deveria operar aí. Então, as emoções, elas acabam variando, né, entrando numa amplitude emocional positiva e negativa muito altas. E isso desgasta demais a saúde financeira, mas principalmente a saúde emocional do trader. Então, é melhor você aguardar as configurações do seu setup acontecerem, de acordo com o que você está olhando direitinho, e fazer aquilo que precisa ser feito e pronto. Então, pô, fez uma grana lá, bateu a sua meta, sai fora, não se exponha mais, você vai sentir melhor, entendeu? Claro que o ser humano é um animal insatisfeito por natureza, insaciável por natureza, então ele tem uma tendência de sempre querer mais. Então a pessoa faz uma grana, ela fica olhando para o mercado porque ela quer fazer mais grana. Eu entendo isso porque eu também de vez em quando faço isso. O de vez em quando pode ser perigoso, mas quando ele é de vez em quando, de verdade, ok. Porque o de vez em quando não é padrão de comportamento. É importante que você tenha o seu padrão. De vez em quando, esses padrões eles vão receber uns escorregões. Ninguém é robô, né? Então, o cara que chega para mim e fala, não, porque eu só faço desse jeito, só faço do outro jeito, e eu não mudo de jeito nenhum, cara, duvido. De verdade, eu duvido. Uma coisa é você fazer as suas operações bonitinhas num canal para você mostrar a tua consistência operacional e comportamental para postar o vídeo no YouTube. Outra coisa é depois que você terminar o vídeo, você abrir a sua outra conta e ser quem você é, entende? Então, é uma coisa que é importante que você escute, é importante que você saiba que você precisa definir e respeitar as suas regras operacionais. E também entender que inúmeras vezes elas não vão funcionar e você vai ser estopado. Aí entra naquilo que a Dani falou. Ah, o problema é do cara aceitar o stop. Porra, é difícil, cara. É difícil. Mas tem anos trabalhando com o Dr. Fabrício e também estudando outros traders, né?
e também sendo psicólogo, e sendo trader, e também sendo afetado por todas as emoções aí que fazem parte do mercado, que a gente é influenciado no mercado financeiro, aceitar stop é algo que mexe demais, né? Com uma coisa chamada de aversão a perdas. E aí é que entra a mudança de mentalidade que a gente precisa ter para conseguir lidar com isso de uma maneira melhor. A gente não foi treinado para isso. A gente não foi preparado para isso. E aí a gente precisa aprender a pensar sobre isso de uma forma melhor. Quando você leva um stop no dia e desliga a plataforma, você vai ficar puto, você vai ficar brava demais. E você não quer que aquele stop interfira, né, nos seus resultados. Pelo contrário, o que você quer é ganhar. Então, o impulso para ir para uma segunda operação, ele é grande. E quando você consegue o lucro nessa segunda operação, aí você até fala assim, beleza, eu consegui pagar meu stop, estou positivo, aí você equilibra as forças dentro de você e você pode até dar um tempo para pensar em esperar o mercado sair daquela região e fazer outra movimentação de preço em outra região e você mais calmo, calma, vai conseguir operar isso com uma facilidade um pouco maior. Agora, se na sua segunda operação der outro stop, aí você sai da, da parte administrável, extrapola a parte da impulsividade e começa a operar uma emoção muito poderosa chamada raiva. Aí sim, a não aceitação. Então, o que você está lidando é com raiva. E a raiva, ela, no mercado financeiro, é alimento para tubarão. O que os tubarões mais querem é ver trader raivoso. Então, sabendo disso, minha gente, faça de tudo. Às vezes você vai conseguir, às vezes não. Eu sei disso, porque também acontece comigo. Mas faça de tudo para que quando você sentir raiva, entender que é um sentimento bom para você, uma emoção boa para você, para te proteger. Então, se você está com raiva do mercado financeiro, o que é que você tem que fazer? Você tem que sair da frente do mercado financeiro, porque não dá para entrar aí e encher de porrada candle ou ré, ou Reikinashi, você escambar o que você quiser, trabalhar em gráfico de ponto, não dá para entrar aí e encher de porrada. Então, o que você pode fazer é o quê? Quebrar o seu computador. Puta boa ideia, né? Então, usa dessa tua raiva, entenda fala assim, porra, eu aceito que eu tô morrendo de raiva aqui com, com isso e que eu tenho que sair fora, eu preciso dar um tempo. E você, cara, sei lá, bloqueia a tua plataforma aí por 1 hora, 2 horas e dá esse tempo para você se reequilibrar. E eu já escutei tanta gente falando de tantas técnicas sobre isso e eu já vi as pessoas não fazendo nada disso, que aí uma das melhores técnicas que eu já conheci foi a técnica do melhor de três, né? Quando você, se você quiser, se você achar interessante, quiser testar isso, veja isso, fazer a melhor de três. Faz uma operação, deu ruim. Ok, você pode ir para uma segunda tentativa, ciente de que se der ruim de novo, você não pode ir para uma terceira tentativa. Fez duas operações boas, também não pode ir para uma terceira operação. Fez uma boa, fez uma ruim, você pode ir para a negra. Então, é isso aí. A depender do seu saldo na sua conta real.
a depender do seu gerenciamento de risco, tá? Agora, se você tiver num ambiente, como vocês estão vendo aqui, simulador, isso aqui não é um simulador da conta real. Isso aqui é a conta safe da Trade Arena, tá? A conta safe da Trade Arena, ela pode ter uma gestão de risco maior. Por quê? Porque na Trade Arena, você faz um investimento muito pequeno para ter essa conta safe e que ele é um ambiente para que você possa desenvolver seus aspectos emocionais e seus aspectos operacionais com um custo irrisório. Então, se tudo der ruim aí, o que você vai perder é um custo que pode variar entre R$ 25, se esse for o seu investimento para ter uma conta safe, até um investimento de R$ 400 que você pode fazer para ter uma conta safe. Ah, mas se eu for investir 25 até R$ 400 em uma conta safe, eu vou ganhar dinheiro de verdade sendo simulador? Sim. Você vai ganhar o mesmo valor do seu investimento quando você conseguir fazer um saldo dentro de um período de 30 dias igual ao valor da sua margem. Então, na conta Safe 1, a margem é de R$ 1.500. Na conta Safe 2, de R$ 2.000. E na conta Safe 3, de R$ 5.000. Quando você fizer essa margem, você pode pedir o encerramento da conta safe e você vai receber de volta o dinheiro que você pagou, mais o valor igual ao que você pagou. Então, a pessoa que pagou lá R$ 25, ao alcançar 100%, ela vai ficar com R$ 50, vai receber R$ 50 de Pix. A pessoa que pagou 400, ela vai ter R$ 800 de Pix. E a Trade Arena coloca um limite de 200% de lucro na conta safe. E isso difere a Trade Arena de mesas proprietárias que não colocam limites. E por isso os traders se quebram, tá? Então, uma pessoa que colocou R$ 25, ela pode sair com no máximo R$ 75. E a pessoa que colocou 400 pode sair no máximo com 1.200. Esse é o limite, tá? E encerrou a conta safe, você pode abrir outra conta safe, encerrou a conta safe, abrir outra e assim vai. E aí, o que que eu sugiro para vocês? Façam uma escadinha de investimento. Primeiro você abre uma conta safe de R$ 25, finaliza ela com sucesso. Com o próprio dinheiro que você ganhou, que é os seus 25 mais os 25 do rendimento da Trade Arena, você abre uma outra conta, só que não mais com investimento de 25, mas sim com investimento de 50. Se você quebrar essa conta de 50, você voltou para o 0 a 0. Então, o que que eu recomendo? Sempre repita uma conta safe do mesmo valor. Faça duas contas safe de 25, duas contas safe de 50, duas contas safe de 100, assim por diante, até você chegar nos 400, porque aí você só vai estar girando o dinheiro que você conseguiu fazer na Trade Arena. Você não está colocando mais nenhum real do seu bolso. E depois que você terminar esse ciclo de duas contas consecutivas de mesmo valor, que começa com 25 e vai até 400, você já vai ter repetido o seu operacional e desenvolvido o seu comportamental, o seu emocional tantas vezes, que aí você pode dar um passo um pouco maior e ir para uma mesa proprietária para operar do mesmo jeitinho, só que aí você tem uma situação de ganho que é melhor do que a Trade Arena pode oferecer. Passa lá 6 meses, um ano repetindo a mesma coisa em mesa proprietária. E aí, quando você tiver certeza que tem todos os seus ajustes, né, se prepara para ir para a conta real, tá? E vai fazendo a conta real crescendo aos poucos com todo o dinheiro que você ganhou de Trade Arena e com a grana de mesa proprietária. Não estou falando que você tem que pegar tudo que você ganhou e colocar na conta real. Você vai pegar uma fração dessa parte para que você coloque na conta real, para que você comece a sentir como que o seu emocional vai se desenvolver quando você estiver colocando o dinheiro na conta real. Mas quando você chegar lá, você já tem convicção do seu operacional e do seu gerenciamento de risco.
E isso é uma escola, faz parte da aprendizagem que o trader precisa ter para operar de forma mais fluida, né? Pegar o flow do trader e ir para a conta real sem tantas limitações, sem tantas hesitações, sem tantos medos, que no final das contas são essas coisas que acabam interferindo aí na sua performance, né? Olha lá, mercado abriu, né? O preço está trabalhando acima dessa LTB, continuou respeitando esta média aqui, tá? E agora o preço ele está aqui junto com o limite de volatilidade média do preço, que hoje está em uma região muito ruim, que é a abertura e o fechamento. Então, essa região aqui, gente, para vocês entenderem, como eu falei lá no começo do vídeo, é uma região que eu não gosto de operar, tá? Região de fechamento e região de abertura. O preço está circulando nessa área aqui, tem um monte de médias aqui, olha. Puta, cara. É esse mercado lateralzão aqui, ó, que a gente acaba tendo. E mercado lateral, gente, sinceramente, not good. Eu vou dar uma pausa no vídeo para esperar ver aí que o preço sair dessa região, tá? Pessoal, eu vou precisar fazer umas ligações, então vou ter que me ausentar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo. Me esquecido de voltar a gravar aqui, gente. O que eu estava falando um pouquinho antes é que a gente teve uma tentação vendedora muito grande aqui, mas em razão do horário, né? A gente tem a abertura de Nova York e aí a gente poderia ser surpreendido negativamente com uma possibilidade vendedora aqui, e foi de fato que aconteceu. O mercado norte-americano abriu aqui neste renco, aonde? Aqui, gerando sinal comprador, e aí o preço ele veio aqui testar essas médias aqui, que estavam dando uma informação vendedora. E agora, com a abertura de Nova York, a gente vê uma movimentação contrária e a gente precisa aguardar um pouquinho essa movimentação inicial do mercado norte-americano para a gente poder começar a pensar em fazer alguma coisa. Está rolando aqui um encontro de todas as médias. Média curta, média intermediária, média longa, né? Uma confusão aí, e quando essas médias estão todas juntas, a gente tem uma pressão muito forte ali do preço e tudo pode acontecer, tá? Então a gente precisa aguardar uma definição aí em relação às médias. A princípio, a gente está vendo um cruzamento aqui dessa média branca com a nuvem, que é uma média intermediária com uma média com médias curtas, e uma inclinação e que faz a gente pensar que o preço pode ter continuidade de alta. Mas se isso realmente vai acontecer ou não, a gente não sabe. A nuvem agora está ultrapassando essa média amarela, que antes estava servindo como um suporte,
né? Aqui, então, ela volta a ser suporte novamente, está ultrapassando essa média de Lars aqui, então isso também faz a gente pensar, né, realmente aí no que eu estava falando da alta do preço, e o preço volta para a região proibida de operação, que é o fechamento e a abertura. Ou seja, hoje, no meu operacional, apesar de toda essa movimentação que a gente viu aqui, nenhuma entrada do meu operacional aconteceu, nenhuma entrada válida. Eu poderia ter feito outras entradas que não eram válidas, tá? Com outro sistema operacional que poderia estar relacionado a essa linha azul aqui, que é de limite de volatilidade. Até aqui esse limite ele não foi respeitado nenhuma vez. Aqui ele começou a ser respeitado e desceu bem. Então aqui seriam operações para um outro operacional que eu nem estava pensando nele, que é um operacional de correção de preço, tá? Não sei se na gravação aí do vídeo vai aparecer para vocês um monte de crianças gritando aí. Aqui eu moro na frente de uma escola e é o horário de intervalo das crianças ou educação física, não sei. Então, às vezes fica essa zoada de criança aí. Não sei se está aparecendo no áudio para vocês, mas se tiver, vocês já ficam cientes disso. Eu não sei se vocês têm reparado aí, mas para quem acompanha aí o mercado ao longo do dia, o índice ele tem apresentado oportunidades de desenvolvimento maior do preço, de deslocamento mais próximo aí do horário do almoço. Inclusive ontem, cara, eu passei uns sufocos ali porque o mercado ele entrou numa lateralização, só que meio que em vários canais de baixa, né? E, e eu não estava fazendo essa leitura. Eu estava fazendo uma outra leitura do mercado. E acabei levando dois stops ali assim, um pouquinho mais pesados, né? E no final das contas eu acabei fechando meio que no 0 a 0, sei lá, R$ 36, uma besteira, tá? Mas melhor do que ter levado um chumbo grosso de 500, tá? Que era o que eu estava colocando em risco na Trade Arena. Então eu estava operando uma forma um pouquinho mais, com a mão um pouquinho mais pesada. E, e aí depois eu fui preparar o almoço. Na hora que eu voltei, eu falei, puta
Puta vida, justamente na hora que fui preparar o almoço. Aí o mercado, quando eu voltei, ele lateralizou de novo. Aí eu tive que levar meu filho para o inglês. Na hora que eu volto para casa e olho, tinha dado mais uma movimentação de baixa. Aí eu falei, e lateralizou quando eu voltei. Falei, puta, perdi a movimentação de baixa. Aí depois eu tive que voltar para buscar o meu filho na escola de inglês. Quando ele voltou, quando eu voltei, que fui buscá-lo, o preço tinha dado feito aquele pullback até os 50% do FIBO, e eu perdi toda a movimentação, e logo na sequência eu ia precisar começar a fazer os meus atendimentos, e eu não vou ficar dividindo a minha atenção com os meus pacientes operando no mercado financeiro, né? Então, eu desliguei a plataforma e falei assim, puta vida, cara, as três saídas que eu precisei fazer foram exatamente o tempo em que o mercado se deslocou de uma maneira bastante importante. E o pior, eu tinha até pensado em deixar ordens posicionadas e teriam dado certo as três ordens. E aí eu estaria fechando o dia com R$ 350, que já estaria legal, né? Mas é melhor fechar com 36 do que com menos 500, né? Então eu decidi parar ali. A gente vê novamente as médias juntinhas umas das outras. A tentação vendedora é grande, mas assim como eu estou fazendo essa avaliação vendedora, a torcida de todos os times de futebol também devem estar fazendo a mesma avaliação que eu. Portanto, a venda aqui nessa indicação vendedora está gerando muitos stops aqui em cima, e a robozada não vai perdoar. Vai vir buscar os stops provavelmente novamente aqui em cima, e as médias elas precisam se afastar para a gente poder pensar em fazer alguma coisa. Olha lá, tá vendo como que é? Marcelo, então por que que você não comprou, né? É porque é uma leitura, né, que a gente está fazendo, e que vocês estão vendo que está fazendo sentido, né? E eu entendo que a Trade Arena é uma plataforma de desenvolvimento. Ah, mas na Trade Arena você pode fazer porque se der prejuízo, você vai ter um prejuízo pequeno e ter uma margem legal para trabalhar. Sim, é verdade. Mas vamos entender que a Trade Arena é uma plataforma de desenvolvimento para que você possa disciplinar o seu comportamento, o seu operacional, para que você vá para a conta real. Então, se você ficar fazendo todas as suas elucubrações aí na Trade Arena, você pode fazer? Pode, mas saiba que você está treinando o seu cérebro dessa forma. Então, isso é bacana? É. Você vai conseguir fazer isso na sua conta real? Se você acha que a tua resposta é sim, então tudo bem, faça a operação. Se você acha que a tua resposta é não, que você vai preferir sair dessa lateralização para fazer alguma coisa, então não opere só porque você está na Trade Arena, tá? Simulador é muito bom quando ele é respeitado como se conta real fosse. Se for colocado
Se você fizer operações como apenas um simulador, quando você for para a conta real, você se quebra, porque você vai fazer coisas no simulador que na sua conta real você não faz. E aí acontece aquela coisa, que no simulador você é o rei do trade. Vai na tua conta real, você é o rei do loss. Olha, agora a gente já está começando a ver um posicionamento diferente das médias, né? Reparem essa média branca aqui, essa média amarela. Vamos até puxar um pouquinho mais para trás. Cruzou aqui, aqui ele fez uma. Como que é o nome? A gente tem parábola, é uma parábola invertida, só que eu acho que eles têm um nome, né? Quando a parábola ela é invertida, eu esqueci o nome. A gente vê a nuvem, que são as médias rápidas, se distanciando um pouco mais. A gente vê aqui uma situação aonde o preço ele finalmente conseguiu entrar numa área de sobrevenda e fez uma divergência de FR aqui, e com isso a gente tem uma probabilidade interessante desse preço descer. No entanto, olha a região, fechamento e abertura. Então, a visualização é interessante para venda, mas a região é uma porcaria para operar dentro do meu operacional, tá? Então, eu prefiro não fazer nada aí. Em relação ao preço de abertura, aqui a gente teve um retorno aqui a fazer o fechamento do gap, fechou o gap, veio no preço de abertura, caiu. Rompeu, que foi uma beleza, voltou aqui a média, rompeu o preço de abertura, desceu, ficou naquele triângulo que nós estávamos vendo. Acabou respeitando essa média aqui durante esse bom tempo aqui, rompeu, veio até aqui embaixo, agora ele está vindo aqui para um novo processo. Será que a gente está começando a ver aqui onda um, 2, 3? Vamos ver. 455 pontos, 397 pontos. Não.
Valeu, Antônio. Bom trabalho aí, cara. Ó, agora ele está vindo aqui para o rompimento do preço de abertura. Ó. Coça para comprar, não coça? Veio, ele fez um W torto aos contrários aqui. Aí a gente coça para fazer uma comprinha aí. Olha lá o que está acontecendo. Pessoal que compra logo aí numa região como essa, cara, bicho, ó, é linha de abertura, é fechamento. Eu não confio, não. Olha lá, quem comprou já foi estopado já. Se você comprou e mexeu no stop, não aperta no mouse. O máximo que você pode fazer aí é, se o preço chegar no seu ponto de entrada, é você sair no zero, tá? Região porcaria de trade, viu? Ah, mas eu acredito que agora ele vai subir. Espera eles passar, fazer o reteste para depois ter um rompimento de pivô para você entrar. Toma cuidado. Nenhuma média conseguiu alcançar o preço de abertura aqui ainda. Então, de preferência, a gente precisa ver a média romper o preço de abertura, o trade voltar para a média e depois romper pivô para comprar, certo? Enquanto a média não passar, meu irmão, toma cuidado. Tá vendo? Então ele ultrapassou aí o preço de abertura, voltou à média. Olha lá. Aí agora ele vem para o rompimento de pivô, espera retornar à média e fazer um novo rompimento de pivô. Aí pode até ser que eu anime para fazer uma vendinha aí. Uma venda não, uma compra. Olha lá, a média ela bateu no preço de abertura, mas não ultrapassou ainda. Se o preço evoluir para cima e romper esse pivô, a média vai ter ultrapassado. Aí a gente pode pensar, e o stop fica no meio do preço de abertura, que é uma porcaria. Se eu comprar nesse exato momento, aí eu vou ter uma proteção pequenininha dessas duas médias aqui. Só que eu vou estar fazendo uma operação aonde? Aonde
eu falo que não é bom fazer operação. Então, infelizmente, como não está dentro do meu modelo de operação, se ele romper esse pivô aí, eu posso arriscar, posso, mas ciente de que é de um risco gigante. Olha lá. A gente tem divergência de FR desse topo com esse topo aqui, olha. O mercado subiu e agora ele está voltando para dentro dessa região de negociação aqui. Olha lá, a nuvem chegou a tocar aqui no preço de abertura e começou a cair. Todos os papéis dentro de um campo de jogo de alta, junto com o DI, só a Vale isolada lá embaixo. O corpo do candle aqui no diário conseguiu ultrapassar um pouquinho aqui da VWAP e a gente está vendo ele descer, então ele está vindo testar a VWAP aqui na região do 125. Ele caiu, vendo? Caiu para quê? Para pegar a liquidez da galera que fez a compra nesse rompimento falso aqui da linha de abertura. Para vocês entenderem no meu operacional, essa média branca aqui, quando ela cruza a nuvem e faz um sinal vendedor, que é a criação de um box amarelo e depois um vermelho, é para a gente pensar realmente na venda, tá? No entanto, esse cruzamento ele está acontecendo na região proibida, aqui do fechamento e abertura. Então, a coisa fica um pouquinho mais incerta, improvável de executar a operação
nessa região, sendo que a gente tem duas médias importantes dentro da zona proibida de região. E uma outra média aqui, bem aqui. Então, por exemplo, ó, agora ele faz um sinal amarelo. Se ele fizer um vermelho para baixo, ele vai querer dizer para mim, sim, que é um momento vendedor. No entanto, a gente está vendo aqui no IFR o desenho de um W torto e um impulso bacana aqui para que ele pudesse voltar a trabalhar numa região de alta. Então, pensar em venda, vendo esse desenho de W torto aqui, não é legal. Olha lá, esse aqui é o sinal vendedor. O alvo teria que estar onde? Nessa média aqui. Então, só projetando o alvo aqui, olha, pra vocês verem, a entrada seria essa aqui. Mas, por que isso está acontecendo na região de fechamento? Nananina, nada feito. Agora a gente começa a ver uma característica interessante aqui do IFR, que todas as vezes que o preço se aproximou dessa região aqui, olha, o preço serviu como suporte. Agora, eu quero ver se esse suporte aqui vai passar a ser uma resistência e o padrão de comportamento do preço começa a sair daqui de cima e ficar aqui embaixo. E aqui a gente está vendo a nuvem passar pela região aqui de fechamento e começar a cruzar aqui essa média lilás. Isso pode ser entendido como um movimento vendedor se ele gerar um novo sinal como esse aqui? Pode sim. E qual passaria a ser o problema? O problema seria isso aqui, ó. A entrada seria essa aqui, que está junto com o fundo duplo aqui, e o alvo mais provável seria essa média aqui, e aí eu estaria operando para menos de 100 pontos. Liga aí. Ó, o sinal vendedor aqui, que ele tinha dado esse sinal aqui, lembra que eu falei? Ele pegou os dois primeiros alvos. Essa média amarela tem servido como um suporte importante, né? Olha só. Aqui a gente tem
Uma perna um, perna 2. Olha a pancada que ele recebeu para cima aqui. Você viu? Rápido demais. Então, essa média aqui tem, né, um posicionamento de defesa compradora muito forte. O preço rompe a nuvem, rompe a média lilás e gerou o sinal vendedor. Esse sinal vendedor aqui, com uma confirmação aqui embaixo, é o sinal ideal para o preço continuar caindo. Agora, você acredita que ele vai continuar caindo? Com essa pancada que ele deu de defesa compradora aqui? Tem coragem de apertar o botão? Ah, mas o operacional está dando sinal. É por isso que o pessoal se arrebenta com o robô, porque o robô não faz essa pergunta, né? O robô ele executa algo que foi programado ali para fazer, né? Pode ser que eu me arrebente por não fazer o trade, deixe dinheiro na mesa, como aconteceu em várias ocasiões aí ao longo do dia. Pode. Mas o que que é melhor? Responda aí direitinho. Você terminar o seu dia de operações no zero ou você terminar com ele negativo? Então, terminar no zero, não terminar com prejuízo, pode ser entendido como uma vitória. E tudo isso, gente, é autocontrole, é disciplina. E para isso você precisa ter a tua avaliação, o teu operacional, as tuas regras muito bem definidas, tá? E é esse o trabalho que eu faço junto com alguns traders, né? De tornar, de conhecer o setup deles, saber qual que é o estilo operacional, se é de scalp, se é de tendência, saber se eles têm clareza do momento de entrada deles, né? Se eles conseguem se comportar de acordo, se eles estão tendo visões oportunistas ou se eles estão tendo visões de execução de uma estratégia já definida, fazer esses ajustes, fazendo acompanhamento prático, individual, depois em coletivo, se for o caso, acompanhando ao vivo, conversando ao vivo, tá? Então, esse trabalho de desenvolvimento de traders que utiliza a plataforma da Trade Arena por ser de baixo custo, é um momento inicial para que a pessoa possa consolidar tanto comportamento quanto operacional, para gradativamente ir fazendo acompanhamento em mesa proprietária, porque tem o prazo, né, para você conseguir encerrar uma conta aí, que a conta safe também coloca um pouquinho dessa pressão. Só que na mesa proprietária os valores geralmente são maiores do que na Trade Arena. E depois que isso tudo tiver consolidado, conta real. Então, é uma escadinha que a gente precisa fazer para que você consiga ter consistência de fato ao longo do tempo, tá? Então, hoje foi um dia que dentro daquilo que eu me proponho a fazer, com o operacional que eu desenvolvi, não deu entrada. São 11h10 e até agora não deu entrada. Eu vou precisar encerrar, porque eu vou precisar cuidar de almoço agora. E pode ser que exatamente agora comece a dar as oportunidades de entrada no meu operacional. E se eu não saio da frente da tela, eu fico sentado na frente dela o dia inteiro e deixo de fazer um monte de coisas, né? E isso não é bom. Então tem que entender que vai ter dias que você vai resolver sua vida
logo no começo, às vezes no meio do tempo disponível que você tem, e às vezes no final, e às vezes não vai dar. E hoje foi o dia que não deu, tá bom? Então, quero agradecer aí a participação de vocês. A princípio, eu vou manter aí essa sala ao vivo aí estou vendo alguns dias, tá? Inicialmente a gente estava fazendo só as quartas-feiras. Agora eu vou ampliar a quantidade de dias que eu vou colocar essa sala ao vivo aqui junto com vocês. E eu estou vendo com a Dani também, que ela é especialista em dólar, se ela topa tocar em algum dia a sala ao vivo aí junto com vocês também. Mas aí eu preciso ver com ela primeiro e depois eu comunico a vocês ali no Telegram, tá bom? Então, um super abraço para vocês. Se você que está assistindo esse vídeo no YouTube, curtiu as avaliações, curtiu a forma de operar, está interessado em se desenvolver, aqui na descrição do vídeo tem o meu link do Telegram. No meu Instagram, eu estou lá como @Marcelo com dois L's, psicólogo, tá? Você pode ver meus contatos na bio, tá? E se quiser, pode mandar um direct também para a gente bater um papo, tá bom? Então, um super abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.